Meus queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue abundante sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Nós queremos parabenizar nesse dia todos os adolescentes da nossa igreja. Hoje é o dia do adolescente batista, como já temos enfatizado durante todo esse dia. E nós queremos dizer que você é uma bênção para a nossa igreja, você também é uma bênção para a sua família e que Deus quer te usar poderosamente para transformar a nossa geração. Que você se sinta animado, que você se sinta alegre, feliz por servir a esse Deus e por dedicar toda a sua vida à obra do Senhor. Que nós possamos, no dia de hoje, abraçar os nossos adolescentes, enfatizar a importância deles nas nossas vidas, porque certamente diante do Senhor eles são extremamente importantes. E eu queria focar na vida de um adolescente que está descrito na Bíblia. Talvez já um jovem, quando a gente sabe da sua história contra um gigante, mas eu queria te mostrar como foi a preparação de Davi. A mudança da visão de Davi muito provavelmente aconteceu na adolescência. E eu queria te incentivar, adolescente, a prestar atenção nessa palavra, na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Davi. Com certeza, lições preciosas nós podemos tirar desse momento da palavra do Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e nós vamos estar lendo a partir do 31. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém, disse Saul a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, então eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou a sua própria armadura em Davi, pôs-lhe à cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje do pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. A primeira coisa que eu queria te dizer é que Davi sabia muito bem o que era ser rejeitado. Davi entendia de perto o que era sofrer por ser pequeno, por ser aparentemente frágil e por ser alguém que não dava credibilidade por sua estatura física, pela sua aparência. E a adolescência é mais ou menos esse momento, é uma fase de transição entre a infância e a juventude. Você não é mais criança, então exigem de você um comportamento maduro, mas também você não é adulto, então tem algumas responsabilidades que ninguém confia em colocar na sua mão. Realmente, ser adolescente não é fácil. Não é fácil porque as mudanças estão acontecendo no seu corpo. Talvez você seja muito magro, talvez você seja um pouco gordinho, talvez você seja muito gordinho e viva com esse conflito. Mas o seu corpo ainda está em transição.
O seu corpo ainda está mudando. E isso certamente causa alguns problemas que todos os adolescentes enfrentam e que todos nós já passamos, graças a Deus. Mas a fase da adolescência também é uma fase onde nós plantamos, onde nós começamos a colocar as primeiras sementes que na juventude nós vamos regar e que vamos colher na fase adulta. Apesar de ser uma fase de transição, a adolescência é uma fase muito especial para que você plante coisas boas, para que você faça a coisa certa agora, porque talvez você possa tomar decisões nesse momento como um adolescente que você vá se arrepender pelo resto de sua vida. Por isso, encare esse momento da adolescência com os seus desafios, sim, com os seus problemas, sim, mas plante coisas boas para regar no futuro aquilo que venha deixar o seu coração feliz. Não se deixe levar também pelas amizades. Muito cuidado com tudo que você faz agora na adolescência, para que você não se arrependa na sua vida adulta. E eu estou te dizendo isso porque Davi começou a tomar algumas decisões, a visão de Davi começou a mudar justamente na adolescência. Não foi na fase adulta, não foi quando ele se tornou rei. O caráter de Davi se formou em sua adolescência. Davi sabia muito bem o que era ser esquecido por todos. É tanto que a Bíblia nos afirma, e todas as vezes que fala de Davi como esse pequeno, como um moço, como um jovem, a palavra ali descrita em hebraico é Catã. E Catã significa pequeno, insignificante, sem importância. O que alguém pode esperar de alguém que aparentemente é insignificante? Nada. E muitas das vezes os nossos adolescentes são tratados assim, como se não pudessem pensar, como se não pudessem tomar decisões corretas. São postos nesse mesmo lugar onde Davi estava, por serem pequenos, por terem menos experiência de vida. Davi não tinha nada disso. Era um adolescente como todos os outros adolescentes. Eu queria enfatizar algumas coisas e te mostrar que é possível sim, apesar da rejeição, apesar de ser pequeno, apesar de ser mais novo, você se tornar uma bênção e uma resposta de Deus para essa geração. Você se tornar aquele a quem Deus quer usar, quer transformar para fazer coisas grandes agora, para desafiar Golias agora, para vencer os Golias da vida, os gigantes da vida agora. Deus quer te usar para fazer uma obra extraordinária na nossa geração. Davi sabia muito bem o que é ser desacreditado e muitos adolescentes sabem disso. Sabem o que é as pessoas olharem para ele e dizer assim, é apenas um adolescente, não dar muito crédito. A adolescência é um tempo mágico, é um tempo incrível, mas que passa depressa. Passa rápido. Todos nós que já passamos por isso temos essa experiência. Parece que foi ontem que éramos adolescentes, né? E já estamos na fase adulta, e aqueles que já passaram pela fase adulta olham para trás e veem como a vida é breve. A gente precisa tomar algumas decisões corretas, e a decisão correta que eu quero que você tome hoje seja a decisão de mudar a sua visão, mudar o seu foco, mudar a forma como você vê a vida, porque uma visão correta vai te dar a vitória. E a partir dessa história então de Davi, desse adolescente que está sendo preparado para enfrentar Golias, que eu queria refletir com você alguns instantes. A palavra do Senhor vem para os adolescentes de uma forma extraordinária. Extraordinária. Antes mesmo, quando Samuel escuta o Senhor falar com ele e dizer assim, ó, eu já reprovei Saul, Saul não será mais o rei, agora eu vou ter um novo rei, e esse rei será um rei segundo o meu coração. Por isso Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus.
E a palavra do Senhor registra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, e essa palavra ela vem aos nossos adolescentes também: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Isso falando de Saul. Porque o Senhor não o vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É por isso que eu quero focar em você a respeito do seu caráter, das coisas que você está construindo agora como adolescente, porque o Senhor não vê como o homem vê. As pessoas podem olhar para a sua aparência, para a sua estatura, mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. E é a partir disso que eu queria pensar com você em algumas lições preciosas que enriquecem esse texto e que a gente pode então aprender com a vida de Davi. A primeira delas, e a gente vai encontrar isso no versículo 32, e que é muito natural da adolescência e da juventude, é a disposição. Percebam a disposição de Davi. Enquanto muitos homens, guerreiros prontos, guerreiros preparados para a batalha, estavam com medo de Golias, enquanto muita gente havia recuado, na verdade, todos haviam recuado. Enquanto todo mundo está com medo, Davi se dispõe e tranquiliza o rei. E aqui tranquilizar entre aspas, porque ele era somente um jovem, pequeno, franzino, e que não, por sua aparência, não colocava tanto medo quanto Golias, que era um homem de mais de 3 metros. Percebam que talvez nenhum de nós aqui acreditasse realmente que Davi venceria essa batalha. E aí Davi tranquiliza o rei, tentando dizer: não deixe que ninguém se desanime por causa desse homem. Que ninguém se desanime pelo tamanho dessa batalha, pelo tamanho de Golias, por aquilo que Golias impõe. Que ninguém se desanime por causa dele. E agora vem a solução do problema. A solução do problema é: o teu servo lutará contra esse filisteu. Eu não sei qual foi a reação de Saul, não sei qual foi a reação da corte de Saul, das pessoas que estavam ali perto de Saul, mas acredito que devem ter começado a sorrir. Como é que a solução vai vir de alguém que não impõe medo, que não impõe força, de um simples garoto? Não tenham medo, porque eu vou enfrentá-lo. É difícil acreditar e confiar que na maioria das vezes a solução está nas coisas mais fracas, mais frágeis e mais simples. Mas Deus faz isso pedagogicamente para nos ensinar que não é sobre nós, não é sobre quem somos, não é a nossa força, não é a nossa estatura, não é a nossa inteligência, mas toda a glória é dele. É por isso que ele pega pessoas assim como eu e você, que muitos desacreditam, que muitas vezes na nossa vida as pessoas dizem que não seremos capazes, não vamos conseguir, não vamos ir em frente. Deus pega pessoas assim e faz como Ele quer, para que toda honra e toda glória seja dada ao nome dEle. Mas é difícil acreditar. Davi se coloca à disposição. Nós devemos aproveitar a disposição dos nossos adolescentes. Nós devemos agarrar e vibrar junto com eles, porque a adolescência é uma fase em que as energias elas estão ali sendo renovadas a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, e é um momento onde a gente não cansa. Dificilmente um adolescente cansa, e os pais sabem muito bem disso.
Nós, como igreja, precisamos usar a disposição dos nossos adolescentes para enfrentar os gigantes. Nós precisamos usar os nossos adolescentes para romper as barreiras. Nós, como povo de Deus, precisamos olhar para eles como instrumento da vontade de Deus para que Deus seja glorificado através da vida deles. Porque Deus não olha a aparência e sim Deus olha e sonda os corações. Talvez a solução para o seu problema, para a sua vida, querido pai, querida mãe, seja o seu filho. Nós esperamos em Deus que o seu filho tenha sempre essa disposição de se colocar na frente das batalhas. Mas que nós possamos olhar para os nossos adolescentes com essa vibração da disposição, da vontade de servir, da vontade de estar na igreja. Às vezes a gente vai ficar preocupado com o que vai acontecer, mas nós como igreja precisamos aproveitar essa disposição dos nossos adolescentes em romper barreiras, em vencer os gigantes, em estarem sempre ali próximos a nós, dizendo o que eu preciso fazer, eu vou fazer. E eu tenho visto isso muito na caminhada com os adolescentes da nossa igreja. O nosso último encontro de adolescentes foi uma vigília. Uma vigília com mais de 100 adolescentes. Foi uma bênção aquela vigília. E o tempo ia passando e eu já ficando com sono, mas eles ali na disposição. Certo que alguns dormiram, mas a maioria aguentou firme, porque isso faz parte da adolescência. E nós, como igreja, precisamos usar dessa disposição para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não podemos olhar para os nossos adolescentes e achar que eles não têm nenhuma importância. A nossa igreja não faz isso. Mas nós vemos muitos lugares onde os adolescentes eles são colocados e ditos até que são o futuro da igreja. Não, eles são o presente da igreja. Eles são aqueles que Deus quer usar, que Deus vai usar para a honra e glória do seu próprio nome, assim como Davi foi usado. A disposição de Davi pode ter causado até gargalhadas em muitas pessoas, mas o coração de Davi estava aprovado pelo Senhor. Davi disse, ninguém se desanime por causa desse gigante, porque eu vou lá enfrentar. Saul, no versículo 33, revela a sua experiência. Primeiro a disposição de Davi, depois a experiência de Saul. Saul também era um guerreiro, e Saul olha para aquela situação e não acredita que realmente Davi possa vencer. De fato, não sei quantos de nós acreditaríamos nisso. Mas Saul disse, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço. Você ainda é um catam, lembra dessa palavra? Você ainda é um jovem, você ainda é um insignificante. Você não construiu nada na sua vida ainda. Enquanto Golias não, Golias ele é um guerreiro experiente desde a mocidade. Golias é muito melhor que você, Davi. Golias já passou por muita coisa nessa vida e você ainda não, Davi. Você não pode ir para essa luta. Você não pode ir para essa batalha. A experiência de Saul coloca Davi numa posição mais uma vez de rejeição. Davi tinha disposição, Davi tinha boa vontade. Mas Saul, por sua experiência, dizia, esse menino não tem como ganhar. Ele não tem como vencer. Talvez tenha muita gente que tem essa percepção. E por isso, em muitos pontos, nós ainda não avançamos. Nós precisamos, apesar de termos a nossa experiência, a nossa caminhada de vida, nós precisamos acreditar nos nossos adolescentes todos os dias. Nós precisamos acreditar nessa força que a juventude tem, que a juventude carrega, de avançar, de não ficar focando apenas no inimigo, mas de avançar. Como o Senhor havia dito ao povo de Israel quando estava para atravessar
o Mar Vermelho saindo do Egito. Como o Senhor disse ao povo para atravessar o mar saindo do Egito. Quando eles param na frente daquele mar, daquele problema sem solução, Moisés vai fazer uma oração a Deus e o Senhor responde: por que você está orando a mim? Diga ao povo que marche, ande, que caminhe. Mas às vezes a nossa experiência faz com que foquemos apenas no tamanho do problema, no tamanho do mar, no tamanho do gigante. Esqueçamos de que precisamos marchar, de que precisamos andar, de que precisamos romper. De certa forma, Saul não queria apostar na vida de Davi para vencer. De certa forma, Saul não queria colocar toda aquela batalha nas mãos de um jovem de 23 anos. Entretanto, e eu queria focar nisso com você, querido adolescente, não foi na juventude, não foram nos 23 anos, ou a partir de 23 anos, que o caráter de Davi foi formado. O caráter de Davi foi formado muito antes. E ele vai começar a dizer isso para a gente do versículo 34 ao versículo 37. E eu queria ler com você esses versículos porque julgo ser os mais importantes para a minha vida e para a sua vida nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 34. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, arrancava-lhe a boca ao cordeiro, e quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse: vai, o Senhor é contigo. Aqui nós podemos ver que Davi já estava sendo preparado muito antes. Mas eu encontro algumas coisas que preciso dizer primeiro aos pais. Pais, deem atribuições aos seus filhos. Não façam com que eles encarem a vida de modo fácil, sem ter nenhuma responsabilidade. Não fique livrando seus filhos de todos os problemas. Eles precisam aprender a lidar com os problemas. Eles precisam enfrentar problemas. Porque é através dos problemas que nós vamos formando o nosso caráter, a nossa confiança em Deus. Davi era pequeno, mas o seu pai lhe deu uma atribuição. Qual era a atribuição de Davi? Apacentar ovelhas. E todo mundo acha que apacentar ovelhas é muito fácil. Porque primeiro as ovelhas são dóceis. Elas andam em bando ali, dificilmente alguma sai. Então apacentar ovelha é muito fácil. E essa atribuição foi dada a Davi. Mas ninguém imaginava que viria o urso, viria o leão. E até imaginavam, talvez, mas não imaginavam qual seria a reação de Davi ao ver o urso e ao ver o leão. Golias não era o primeiro problema que Davi iria enfrentar, não era o primeiro gigante que Davi iria enfrentar. Na sua adolescência, Davi já havia enfrentado ursos e leões para cuidar das suas ovelhas. Davi já havia sido preparado antes para depois enfrentar Golias. Nós, como pais, mães, precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Não podemos ficar todas as vezes que eles erram, que eles caem, não podemos ficar levantando, não podemos ficar ajudando. Nós temos que deixar que eles tomem a posição que devem tomar, que eles se levantem, que eles enfrentem as suas batalhas. E nós estaremos por perto, auxiliando e ajudando. Mas não deixe que seu filho encare essa vida como se fosse uma brincadeira,
ou como se a vida fosse tudo do jeito que Ele quer. Porque haverá um dia em que eu e você não estaremos mais aqui. E a vida ensina. E a vida por si só ensina. E quando a vida ensina, ela é um péssimo professor. É melhor aprender com os nossos pais. É melhor aprender enquanto os nossos pais estão próximos a nós. É melhor viver esse aprendizado perto da nossa família, para que quando estivermos sozinhos, entre aspas, no mundo, nós possamos lidar melhor com os Golias que vão se levantando diante de nós. Por isso, Pai, eu queria te pedir, por isso, Mãe, eu queria te pedir encarecidamente, dê atribuições aos seus filhos. Comece a cobrar a responsabilidade dos seus filhos. Ajude sempre, mas prepare ele para a vida. Davi foi preparado para a vida. Davi foi preparado para aquela função, não só de ser rei, porque ele já havia sido ungido rei, mas até chegar ao reinado levou um tempo. Não foi instantâneo. Não foi um nicimiojo que você coloca ali no fogo e está pronto. Não. Às vezes o ruim da nossa geração é porque tudo é instantâneo, tudo é rápido, tudo é 3 minutos no máximo. As coisas com Deus não são assim, existe uma preparação, existe um caminho até derrotarmos Golias. Mas se pularmos a fase da preparação, com certeza não derrotaremos Golias. E foi isso que fez com que Saul pudesse olhar para Davi com outros olhos. Não era mais um menino, não era mais um inexperiente, não era mais alguém em que pudéssemos olhar para ele e dizer assim, esse menino não vale nada. Não. Depois que ele diz, olha, eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, eu estou pronto para enfrentar Golias. Não tente proteger o seu filho da vida, mas ensine ele a viver. Eu queria encontrar com você 3 características na vida de Davi, a partir desse texto, que nos chamam para uma vida de vitória. A primeira delas é a coragem. Davi foi corajoso para ver o problema e resolver. Quando Davi via que um urso estava fugindo com a ovelha na boca, um leão fugindo com a ovelha na boca para devorar, Davi podia muito bem olhar para aquela situação e dizer, vamos fazer o quê? Fazer o quê? Quantas vezes na vida a gente não já fez isso, né? Viu um problema que a gente achou muito grande e a gente preferiu se omitir. Isso acontece todos os dias. Mas Davi tinha coragem de enxergar o problema e dizer, esse problema precisa ser resolvido. Essa ovelha não era para estar na boca desse urso nem desse leão, era para estar aqui no meu pasto. Foi na adolescência que Davi começou a encarar os problemas com coragem de resolver, com coragem de dar o passo que é necessário, a ação que é necessária para fazer mais. A segunda coisa é a força. Davi teve força para enfrentar o problema. Às vezes nós até temos coragem, mas nós não temos força para se levantar, para sair da nossa zona de conforto, e a gente precisa de força. E a terceira coisa que encontro aqui é a fé de Davi. Nesse texto que li do 35 ao 37, do 34 ao 37, Davi deixa claro que ele tinha coragem, ele tinha força para ir lá matar o leão, tirar a ovelha da boca do leão, levar ela de volta para o seu rebanho. Matar o leão, e que ele tinha fé. Porque no 37 ele diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também desse filisteu. Você talvez tenha força, talvez você tenha coragem, mas lhe falte fé. Fé para continuar crendo que é Deus quem nos faz vencer todas as batalhas,
Sejam elas batalhas grandes, batalhas pequenas, mas é o Senhor que nos faz vencer. É o Senhor que nos dá a vitória. E Davi estava certo disso. A fé necessária para a gente enxergar a atuação de Deus em todos os momentos. Querido adolescente, enfrente os seus problemas, de cabeça erguida. O Senhor é contigo, o Senhor te dará a vitória. Porque quando chegar Golias, essa combinação perfeita já estará no seu coração. Coragem, força e fé. Esse era o tripé que sustentou a adolescência de Davi. Entretanto, Saul disse: vai, que o Senhor seja contigo, mas ainda assim tentou colocar a sua própria armadura em Davi. No versículo 38 mostra isso, Saul coloca a sua própria armadura em Davi, mas essa armadura não ficou bem. Essa armadura não ficou confortável em Davi. E um dos comentaristas bíblicos chega a dizer o seguinte: não se deve perguntar o quão excelente é alguma coisa se esta não for apropriada. Não se deve perguntar o quão excelente é alguma coisa se esta não for apropriada. Com certeza Davi estava ali com o melhor pano que existia, os melhores metais que existiam no seu corpo, porque ali era a armadura do rei, não era uma coisa barata, era uma coisa assim muito cara e que dava total proteção, mas não era apropriado para Davi. Deus tem o que é apropriado para você. Não queira vestir a armadura dos outros. Deus está forjando em você o guerreiro que Ele quer usar. Deus está forjando em você o soldado que vai lutar as batalhas do Senhor. E Ele é quem nos dá a armadura certa, Ele é quem nos dá o capacete, Ele é quem nos dá força, o ânimo, o vigor, a disposição. Ele é que nos reveste com o seu poder para que possamos vencer. Davi entendeu isso e disse a Saul: eu não estou acostumado com isso, não posso usar. No versículo 39, ele retira toda aquela armadura e deixa ela de lado. Como todos sabemos, Davi venceu Golias. Aquele garoto desacreditado, que não passava confiança nenhuma, ele venceu. Eu queria aplicar apenas 4 princípios na sua vida e principalmente na vida dos nossos adolescentes. O primeiro princípio é: seja totalmente dependente de Deus. Davi foi um adolescente totalmente dependente de Deus. Ele conseguia reconhecer Deus em todas as situações. Ele conseguia enxergar Deus em todos os momentos da sua vida. Em todas as batalhas que ele ia enfrentar, ele conseguia ver a mão de Deus. Por isso, veja Deus em todas as situações da sua vida. Primeiro, seja totalmente dependente do Senhor. Segundo, veja Deus em todas as situações da sua vida. Eu sei que é difícil. É difícil ver Deus quando as coisas estão ruins, péssimas, horríveis. No meio das batalhas, no meio das lutas, é difícil ver Deus, mas esse é o nosso desafio. Sermos totalmente dependentes do Senhor e conseguirmos enxergar Deus em todas as situações da nossa vida. Querido adolescente, se possível, pegue um papel e uma caneta e escreva na porta do seu quarto, cole lá esse papel na porta do seu quarto, o tripé que Davi utilizou para vencer na vida: coragem, força e fé. Que essas 3 coisas te acompanhem todos os dias da sua vida. Por último, e não menos importante, use a armadura de Deus. Deus tem uma armadura para você. Use tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu dia a dia
tudo aquilo que o Senhor tem te feito passar como experiência, tudo isso vai servir para a glória de Deus. E você vai conseguir vencer os gigantes. Você vai conseguir suportar as batalhas. Você vai ser um adolescente vitorioso e vencedor. E quando chegar na fase adulta, vai colher os frutos de toda a batalha que você lutou aqui na terra. Quando falo sobre esse tripé, lembro das palavras do próprio Senhor a um jovem chamado Josué. Josué, quando teve que substituir Moisés, Deus também entregou esse tripé nas mãos de Josué. Deus disse: seja forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Isso é fé. Forte, corajoso, e eu serei contigo por onde quer que andares. E isso é fé. A fé é a certeza de que Deus está conosco em todas as situações. É incrível quando lemos a palavra do Senhor e percebemos isso, percebemos que Deus continua se revelando ao seu povo, levantando homens e mulheres para lutarem uma guerra contra o pecado, contra as coisas que não são da vontade de Deus, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. E nós precisamos estar prontos para essa guerra, para vencer. Por isso, eu queria concluir dizendo para você que, assim como Davi, que você seja um adolescente aprovado pelo Senhor. Que no enfrentamento das lutas, você confie sempre nele. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, 3 e 4, ele diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E assim como o Salmo 37, o Salmo de Davi, diz: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Parabéns, querido adolescente. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que essa palavra possa ter falado poderosamente aos nossos corações. Se já passamos da fase da adolescência, nós ainda podemos usar desse tripé: força, coragem e fé, para seguir vencendo os gigantes que se levantam nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Amém. Se você não é adolescente, mas que você possa também utilizar desse tripé: coragem, força e fé, para seguir a vida sabendo que o Senhor é contigo, que o Senhor vai te ajudar quanto aos seus gigantes, a tudo aquilo que você precisa enfrentar. Eu queria orar por você e mais uma vez parabenizar os adolescentes da nossa igreja, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Pai querido, muito obrigado pelos adolescentes da tua igreja, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, que eles cresçam na graça, no conhecimento da tua palavra, que eles cresçam em experiência contigo, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, não no futuro, mas hoje, aproveitar a disposição dos nossos adolescentes, as experiências, ó Deus, que eles já têm, que eles possam vencer gigantes, ó Deus, que a tua igreja continue avançando. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo, por aqueles que também já passaram pela adolescência. Que o Senhor continue, ó Deus, dirigindo cada um. Ser conosco, nos livra de todo mal e muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.